Seja bem-vindo a mais uma vídeo meditação. Essa meditação ela vai ser um pouco diferente, porque eu vou lhe dizer os versículos e a gente não vai se prender muito ao decorar, porque essa vídeo meditação é prática, é uma forma um pouco diferente. Você vai ter que fazer uma experiência para entender as passagens. Em Mateus capítulo 13, Jesus fala uma parábola muito conhecida que chama-se a parábola do semeador, e que diz bem assim: Jesus ensinou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear, e enquanto lançava as suas sementes, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando veio o sol, as plantas secaram e queimaram porque não tinham raízes. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Essa é a parábola do semeador, né? Jesus está explicando isso para exemplificar os diversos tipos de pessoas que recebem a palavra de Deus e o resultado produzido na vida dessas pessoas. Eu quero que você venha refletir comigo através de plantas. Por exemplo, eu tenho essa planta aqui comigo. Essa planta eu já comprei ela já era uma plantinha, eu não coloquei sementes. Eu estou cuidando dela, ela está se desenvolvendo, mas aqui em cima dessa planta tinha flores. Essas flores, no momento que eu tirei do vaso e coloquei nesse aqui, essas flores secaram e caíram. Eu tenho que proteger essa plantinha do sol, eu tenho que regar ela, eu tenho que ter todo um cuidado especial, senão ela vai murchar, secar e morrer. Eu tenho que protegê-la do sol, dos insetos. Eu tenho também aqui uma outra plantinha, você vê, ela tem flores. Ela exige também todo um cuidado especial. E Deus está comparando os seres humanos com esses diferentes tipos de solos onde a semente que ele planta cai. A semente nesta parábola é a palavra de Deus. E para essa meditação e para da semana seguinte, eu vou precisar que você faça uma experiência, né? Você tem aí um copinho plástico ou vários copinhos. Você pode usar tanto o grão de feijão como uma semente de melancia ou uma semente também de tomate ou pimentão. E se você tiver alguma outra semente para plantar, você vai pegar um algodão, colocar no fundo do copinho e encharcar o algodão com água. Você não vai poder colocar esse copinho com água e algodão no sol, tá? Porque nesse copinho você vai botar a sua semente e daqui a alguns dias, cerca de 10 dias ou menos, essa semente ela vai germinar, formando a primeira raiz, e da raiz ela vai brotar e se tornar uma planta, para que a gente possa compreender essa atividade. Então faça isso, você vai pegar um copo plástico, vai botar um algodão dentro, vai encharcar esse algodão de água, vai colocar as suas sementes em cima, seja ela feijão, tomate, melancia. Eu não coloco muitas sementes, bota 2 ou 3 no máximo em cada copinho. Faça mais de um copinho para você ter mais chances de você ver as suas sementinhas germinar, e não coloque no sol, certo? Com isso nós vamos observar com os passares dos dias essa semente se tornar uma planta, de modo que nós vamos entender melhor esta parábola. No caso, esse nosso copinho é a boa terra, onde a planta vai crescer, onde não há pedra, onde o solo está úmido, onde você está protegendo. E a gente vai poder analisar os outros diversos tipos de terrenos em cima da nossa imaginação. A gente vai conseguir entender essa parábola de vez,
certo? Então lembre que no início da parábola Jesus fala bem assim, Jesus ensinou muitas coisas por parábola dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava as sementes, a gente vai analisar esse primeiro tipo de plantio, né? Parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e as comeram. O semeador, para ele plantar boas plantas, ele tem que ser um semeador habilidoso, porque a terra já está lavrada antes de o semeador passar lançando as suas sementes, né? Obviamente que quando ele lança a semente, algumas vão cair no lugar correto, que é a terra que está trabalhada, mas algumas sementes caem à margem da terra lavrada, e onde a terra não está trabalhada, a semente ela não vai entrar na terra, logo ela vai ficar exposta, e as aves vão vir e vão comer aquela semente. E com o que a parábola compara tanto o solo como a semente quanto as aves? O solo são os seres humanos, é o nosso coração, né? O solo preparado, ele está amplamente ali trabalhado para receber a semente. Essa semente logo ela vai cair, ela vai ser encoberta pela terra, vai ser regada e ela vai crescer sem interferências externas. Já a semente que vai cair à beira do caminho, ela vai estar totalmente desprotegida, exposta, e as aves que se alimentam de sementes vão vir e vão roubar a semente da terra, impedindo que ela se torne uma planta. E no reino dos céus também funciona dessa maneira. A boa terra é o seu coração, o coração que está preparado, receptivo à palavra de Deus, onde a semente é plantada, ela ali vai criar raízes, ela vai crescer e vai estar ali bem alicerçada e bem nutrida. Quanto à semente que cai à beira do caminho, ela é aquela pessoa que logo ouve a palavra, mas o inimigo vem e rouba a semente que foi semeada, impedindo que aquela semente crie raízes, que ela brote, que forme uma planta que dê frutos. E a gente tem muito o que aprender com isso para entender os diversos tipos de pessoas que ouvem a palavra. Algumas pessoas já foram trabalhadas por Deus, né, em sua terra, pelas dificuldades da vida, pelos fatos que acontecem no nosso dia a dia, estão ali sedentos pela palavra de Deus, e quando essa palavra vem, quando a semente cai na terra, ela logo cresce e dá frutos. Quanto àqueles que não foram preparados e recebem a semente, facilmente essa semente é roubada, porque a terra ali ela não foi preparada, né? Por mais que o semeador lance a semente com o objetivo dela produzir, né, do grão germinar, se tornar uma planta e dar frutos, a terra ali, por não estar preparada e deixar a semente exposta, facilmente roubada, e assim ela não cresce, não se desenvolve. Logo mais na frente, Jesus explicará a parábola e ele vai dizer isso. Só que nós temos que entender o processo de plantio das sementes, porque Jesus na época ele explicava para um povo que estava habituado com aquilo, que convivia. As vilas daquela época, né, da época de Jesus, as pessoas estavam acostumadas com a agricultura, com a criação de animais, né, com o trabalho, com a pesca, e por isso Jesus, conhecendo o seu público, ele vem pregando de uma forma que as pessoas entendam. E tem muita gente que vai falar bem assim: essa palavra ela não vale para o dia de hoje, porque é uma palavra que fala de ovelhas, que fala de plantas, que fala disso, que fala de aquilo. Mas isso é totalmente um engano. Na verdade, Jesus vinha usando um exemplo para o público a qual ele estava pregando, e esses exemplos eles valem até para os dias de hoje. Talvez na sua memória, por você não ter crescido com o costume de plantar como era naquela época, você não compreenda
totalmente, mas o exemplo é totalmente válido e entendível. E para isso, para que você entenda completamente e profundamente o que a palavra de Deus quer dizer através da parábola do semeador, você vai estar plantando esse grão, você vai ver ele se desenvolver. Lembre-se que o seu copinho é a terra fértil, né? É a boa terra. E quem sabe, dependendo do tipo de grão que você colocou lá, você vai até colher os frutos dessa sua semente. Agora, lembrando que Deus, Ele é muito cuidadoso conosco. Você vai aprender isso através dessa atividade, porque você vai ter que cuidar desse grão. Você vai olhar dia a dia o desenvolver dele. Você vai ver a primeira raiz descendo e querendo se infiltrar no algodão. Depois você vai ter que tirar aquele grão e botar na terra onde ela vai crescer. Você vai ter a oportunidade de, quem sabe, colher os frutos. Deus, sendo nosso agricultor, Ele também tem todo esse cuidado para conosco. Ele não só te deu a vida, como Ele preparou você, como Ele lançou no seu coração uma semente do reino de Deus, e Ele vem cuidando de você, Ele vem impedindo que animais como as aves, por exemplo, venham roubar a tua semente. Ele te rega e Ele te observa, para enfim ver você criar raízes, e ainda assim Ele cuida de ti. Ele vai ali no seu crescimento embrionário te proteger de todas as coisas. Ele vai colocar você com uma exposição ao sol adequada para que as suas folhas não murchem. Quando surgir ali um espinho, Ele vai arrancar para que esse espinho não sufoque você. E enfim, Ele vai ver você dar frutos, e que são frutos para a vida eterna, alcançando outros, né? E depois você vai produzir sementes, você vai virar um semeador, e as suas sementes você vai plantar no coração de outras pessoas, crescendo assim o reino dos céus na terra. Mas lembre-se que antes de tudo, você teve um agricultor, alguém que plantou a sementinha em você e fez crescer. E assim Deus trabalha. Você que outrora era uma semente, você vai se tornar um produtor de sementes, espalhando o Evangelho. Lembrando que Deus é o agricultor, Ele faz a semente germinar e crescer. O seu trabalho é lançar a semente, mas Deus é que faz acontecer, vai fazer a planta crescer. E nós temos essa grande lição na parábola do semeador. E você vai fazer isso na prática, vendo como o reino de Deus é. Jesus nos deu essa parábola, não foi à toa. Você vai ter uma oportunidade com essa meditação, tanto de entender como o Senhor trabalha e ver na prática o ensinamento de Jesus. Você não precisa ter nascido há 2000 anos atrás. Na sua própria casa você vai poder fazer essa experiência e ver com seus próprios olhos e compreender perfeitamente qual que é a vontade de Deus e como o reino de Deus acontece na nossa vida. Então, se você quiser, você vai decorar só essa parte, né? O semeador saiu a semear. O semeador, você pense que é você, né? O semeador saiu a semear, né? Enquanto lançava as sementes, você imagine que você tem um saquinho de sementes, porque naquela época era assim que o semeador fazia, ele tinha um saquinho com sementes, a terra já estava arada e ele lançava a semente na terra. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava as sementes, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Lembre-se que o semeador lança sementes, a primeira semente vai cair à beira do caminho e as aves que se alimentam das sementes vão lá e vão comer a semente.